nome é Victor Hugo e hoje vamos dar início a mais um episódio do IFC4 News, abordando uma questão polêmica. A hidroxicloroquina é realmente efetiva na prevenção e no tratamento da Covid-19? Fique por dentro que vamos apresentar evidências científicas sólidas para discutir essa questão. Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na China. Tratava-se de uma nova cepa de coronavírus que começou a alertar as autoridades de saúde globalmente. Esse vírus, que é um vírus respiratório, começou a se espalhar com uma velocidade assustadora em escala global, que obrigou a OMS a declarar em 30 de janeiro de 2020 que o surto do novo coronavírus constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional, escalando o status de pandemia. A emergência do novo coronavírus fez diversos países tomar medidas drásticas contra o avanço da doença, como testagem em massa, quarentena obrigatória de sua população, reduzindo a circulação de pessoas e a adoção de medidas sanitárias básicas, como o uso de máscaras e o distanciamento social. Tudo isso pois o SARS-CoV-2, causador da Covid-19, é um vírus envelopado de material genômico de RNA da família do coronavírus e causa infecção das vias respiratórias, apresentando um espectro clínico variado, na qual a maioria dos pacientes desenvolve sintomas respiratórios leves, como coriza, tosse, febre, dor de garganta, e uma parcela desenvolve o quadro mais drástico da doença, com síndrome respiratória aguda grave, sepse, necessitando de suporte em terapia intensiva e, em muitos casos, sendo acometido pelo óbito. Dessa forma, diante do grande aumento do número de infectados em escala global e o aumento exponencial no número de mortes pela doença, fizeram a comunidade científica internacional correr contra o tempo ao longo de 2 anos de pandemia para buscar tratamentos eficazes contra a doença e o desenvolvimento de vacina. No entanto, na contramão de grandes esforços, muitos insistiram em falsos tratamentos milagrosos, disseminação de desinformação e fake news e adoção de terapêuticas não comprovadas cientificamente e adotadas até mesmo como estratégia de saúde pública por algumas autoridades políticas. Diante desse cenário, no centro das discussões sobre o possível tratamento da Covid-19, a hidroxicloroquina ganhou desde o início protagonismo como possível conduta para a doença, tendo diálogos sobre o uso do remédio assumindo por muitas vezes contornos mais políticos do que científicos, gerando bastante dúvida na população. Por conta disso, o tema de hoje no IFC4 News é: a hidroxicloroquina é realmente efetiva na prevenção e no tratamento da Covid-19? Diante de tudo que foi mencionado anteriormente, tive como motivação para essa pesquisa sobre a hidroxicloroquina devido ao momento pandêmico na qual estamos vivendo, pela atualidade da questão e por muitas vezes ter sido colocado acima dessa discussão opiniões políticas e pessoais em diversos setores da sociedade, cabendo assim uma resposta científica com a melhor evidência possível. Dessa forma, em meados de 28 de março de 2022, busquei na base da colaboração Cochrane, na qual constitui-se uma referência mundial em banco de dados de revisões sistemáticas e meta-análises de grande qualidade, mostrando-se uma grande aliada da medicina baseada em evidências e na tomada de decisões de saúde. Tal fato decorre, pois quando se trata de evidência científica, a revisão sistemática e meta-análise encontra-se no topo da pirâmide de evidências, acima de ensaios clínicos, estudos de casos e outros tipos de estudos, que visa selecionar de forma sistemática diversos outros estudos e compará-los entre si para responder uma pergunta específica, podendo ser feito por meio de uma comparação estatística entre 2 ou mais estudos diferentes, na qual chamamos de meta-análise. Além disso, para a busca na literatura, delimitamos um PICO, que constitui-se uma abreviação que se refere a uma estratégia de formulação de pergunta de pesquisa e de pesquisa bibliográfica, na qual o P se refere à população, que para essa finalidade delimitamos pessoas que de todas as idades não expostas à Covid-19, expostas à Covid-19 ou com Covid-19, o I de intervenção, que no caso seria o uso da cloroquina ou hidroxicloroquina, o C de comparação, que é comparar o uso da hidroxicloroquina com o não tratamento ou o uso do placebo, e O de outcome, que seriam os desfechos, que para esse caso seria o impacto sobre a mortalidade da doença, na cura da doença, prevenção no contágio ou no desenvolvimento da Covid-19.
A partir disso, para responder nossa pergunta inicial, escolhi a revisão sistemática com meta-análise intitulada Cloroquina e Hidroxicloroquina na prevenção e no tratamento da Covid-19, de fevereiro de 2021, de Beck Teshwa e colaboradores. Este estudo teve como objetivos avaliar o efeito da cloroquina ou hidroxicloroquina como um tratamento antiviral na redução de mortalidade e no tempo de eliminação do vírus de amostras clínicas em pessoas com Covid-19. 2. Um tratamento profilático na prevenção da Covid-19 em pessoas em risco de exposição ao SARS-CoV-2. 3. Um tratamento profilático na prevenção de Covid-19 em pessoas que foram expostas ao SARS-CoV-2. Para esta revisão, os autores fizeram pesquisa nas bases de dados da Cochrane, Embase, Medline, Biomed, COVID-19 NMA e da Biblioteca de Clinical Trials da OMS. Para selecionar os artigos, os autores elencaram como critérios de inclusão os estudos que fossem ensaios clínicos randomizados, que tivessem como participantes pessoas com Covid-19 ou pessoas sem diagnóstico de Covid-19, expostas ou não à doença, estudos que tiveram como intervenção o uso da cloroquina ou hidroxicloroquina e como controle o não tratamento, o tratamento de suporte ou o uso de outros agentes com finalidade antiviral, como a azitromicina e entre outros. Além disso, foram incluídos estudos que tiveram como desfechos relativos a cada objetivo da pesquisa, sendo ao objetivo 1 os resultados primários, o desfecho da morte e o tempo para PCR negativo para SARS-CoV-2 em amostras respiratórias, e como desfechos secundários, o número de participantes internados no hospital, se receber tratamento ambulatorial, número de participantes que necessitam de ventilação mecânica, tempo de internação, tempo para melhora clínica, conforme definido pelos autores do estudo, duração da pós-inscrição de ventilação mecânica em sobreviventes de Covid-19. E para o objetivo 2 e 3, desfechos primários, desenvolvimento de Covid-19 confirmado, conforme definido pelos autores, e produção de anticorpos para o SARS-CoV-2. E como desfechos secundários, o desenvolvimento de Covid-19 em contatos domiciliares do destinatário da profilaxia, gravidade da doença nos participantes que desenvolveram Covid-19, conforme definido por cada autor. Ademais, buscou-se identificar eventos adversos relativos aos 3 objetivos, identificando nos estudos todos os eventos adversos graves atribuídos ao medicamento em estudo e também um prolongamento do intervalo QT. Na seleção dos artigos, os autores identificaram 953 registros abordando a temática na base de dados, dos quais 93 foram excluídos inicialmente como registros duplicados. Dos 860 registros restantes, foram excluídos 603 com base na avaliação de títulos e resumos. As 257 publicações restantes, com texto completo, foram usados para avaliar os critérios de inclusão, sendo excluídos 243 artigos de texto completos não incluídos na análise qualitativa, dos quais 88 foram excluídos por 35 não serem ensaios clínicos randomizados, 16 não possuírem grupo controle, 4 excluídos por outros motivos, 32 apresentarem dados duplicados em uma nova análise e os outros 122 estudos ainda estarem em curso, dos quais 33 tinham registros duplicados. Com isso, os autores encontraram 14 estudos relevantes, nos quais 12 estudos testaram cloroquina ou hidroxicloroquina para tratar Covid-19 em 8.569 adultos e 2 estudos testaram a hidroxicloroquina para prevenir a Covid-19 em 3.346 adultos, que haviam sido expostos ao vírus, mas não apresentaram sintomas de infecção. Não encontraram nenhum estudo concluído que testou o remédio para prevenir Covid-19 em pessoas com risco de se expor ao vírus, mas observaram que há estudos em andamento sobre isso. Na seleção dos estudos, 2 revisores conduziram independentemente cada etapa de seleção de estudo e extração de dados. Quaisquer divergências foram resolvidas por meio de discussão. Os autores tiveram a finalidade de extrair de cada estudo dados da característica dos participantes, critério diagnóstico, gravidade da doença e entre outros. Qualquer dúvida, entraram com o autor de cada estudo, correspondente no caso, para esclarecer dados pouco claros ou ausentes. Para a mensuração do efeito de tratamento, para dados dicotômicos, foi estabelecida a razão de risco com um intervalo de confiança de 95%. Para dados de contínuos, foram relatados como diferenças de média, com um intervalo de confiança de 95%, e no caso de estudos medindo os dados contínuos de maneiras diferentes, foi estabelecida a diferença média padronizada com intervalo de confiança também de 95%. Para análise da qualidade da evidência, utilizei a ferramenta MSTAR2, que evidenciou que esta revisão é uma referência de alta qualidade. Por conseguinte, avaliando o risco de viés, para identificar a presença de erros sistemáticos que podem causar distorções na interpretação dos resultados, conseguimos observar que quando se avalia individualmente cada ensaio, pode-se destacar que há grande risco de viés de seletividade na maioria dos trabalhos,
onde os autores podem ter relatado seletivamente os desfechos que encontraram por conveniência. Outras problemáticas que também podemos identificar seria acerca do método de alocação dos participantes, apresentando alto risco e risco incerto na maioria dos casos. E além disso, alguns estudos apresentam dados incompletos dos desfechos, problemas de cegamento de participantes e da equipe e também outros riscos como representados na figura. Mediante o exposto, para avaliar o conjunto de evidência aqui trabalhada, utilizei a ferramenta do GRADE para avaliar a qualidade da evidência relacionada a cada desfecho. Primeiramente, entendendo o conceito de risco relativo, que nada mais é do que a razão de probabilidade entre o evento ocorrer num grupo exposto contra o grupo controle, ao se analisar o GRADE com estudos acerca da utilização da hidroxicloroquina no tratamento contra a Covid-19, destaca-se que a qualidade da evidência é muito alta quando se trata do desfecho morte, no qual, com uma razão de risco de 1,09, evidencia-se que não há significância estatística que favoreça o uso do medicamento na redução do número de mortes contra a Covid. Em relação aos outros desfechos, observamos evidência de qualidade moderada na progressão para a ventilação mecânica e o desenvolvimento de eventos adversos, sendo a medicação não reduzindo significativamente na progressão do quadro do paciente comparado ao placebo e, além disso, pode contribuir para o desenvolvimento de efeitos adversos. Outro sim, quando analisa o GRADE para avaliação de hidroxicloroquina na prevenção contra a Covid-19, nota-se que há evidências muito baixas relacionadas à maioria dos desfechos, sendo o desenvolvimento de efeitos adversos o único considerado moderado. Sob outra ótica, quando se analisa o gráfico de forest plot, uma forma gráfica de expor os dados de uma meta-análise, identifica-se que quando se trata do gráfico de desfecho-morte, todos os intervalos de confiança contêm 1, indicando que não há diferença na utilização da hidroxicloroquina comparado ao placebo para este desfecho. Nesse mesmo gráfico, observa-se homogeneidade nos grupos de estudo devido ao valor de P maior que 0,05 na análise de heterogeneidade. E além disso, temos o estudo de maior peso na amostra apresentando um intervalo de confiança estreito, incidido também sobre o prisma mais estreito, mesmo com estudos com intervalo de confiança maiores, aumentando a precisão do resultado. De forma análoga, não há diferença na redução do tempo de negatividade do teste de PCR para o Covid-19 dentro de 14 dias, comparando o tratamento com hidroxicloroquina ao tratamento de suporte entre os estudos avaliados, observando todos os intervalos de confiança contendo 1. De maneira semelhante, quando se analisa a progressão para a ventilação mecânica, o uso da hidroxicloroquina não reduziu este desfecho, comparando-se com medidas de suporte e tratamento padrão. Por outro lado, quando se avalia o uso da hidroxicloroquina como medida profilática, a análise gráfica revela que não houve redução usando a medicação no número de diagnósticos confirmados por Covid-19 após 14 dias de exposição, comparando ao uso do placebo. De forma semelhante, quando se analisa o desfecho hospitalização por Covid-19, a hidroxicloroquina profilática não reduziu o número de internações comparadas ao placebo quando se observa os intervalos de confiança. Além dos dados apresentados, os autores identificaram bastante heterogeneidade entre os estudos quanto à gravidade da doença, a prevalência de comorbidades e o uso de co-intervenções. Foi observado que em vários ensaios clínicos houve risco de viés em todos os domínios. Além disso, é possível inferir que a hidroxicloroquina faz pouca ou nenhuma diferença sobre o risco de morte e também faz pouca ou nenhuma diferença sobre a proporção de pessoas com exame de PCR negativo para SARS-CoV-2 em amostras respiratórias colhidas até 14 dias após a entrada no estudo. Já os estudos abordando a hidroxicloroquina como medida profilática na Covid-19 apresentaram qualidade de evidência muito baixa e número limitado de eventos, o que prejudica a interpretação das evidências. Os autores concluíram que para pessoas infectadas com Covid-19, a hidroxicloroquina tem pouco ou nenhum efeito sobre o risco de morte e provavelmente nenhum efeito sobre a progressão para a ventilação mecânica. Também concluíram que não devem ser realizados mais ensaios clínicos com hidroxicloroquina ou cloroquina para tratamento de Covid-19 devido à qualidade das evidências apresentadas. Os resultados dessa revisão sistemática tornam menos provável que esses medicamentos sejam eficazes na proteção de pessoas contra a Covid-19, porém isso não está totalmente excluído. É sensato concluir os estudos sobre o efeito desses medicamentos para prevenir a infecção e assegurar que esses estudos sejam de alto padrão para que forneçam resultados inequívocos. Com esta análise, concluímos o episódio do FC4 News de hoje. Obrigado pela audiência.